Como eu falei, pressão máxima de vapor é bem simples de entender, tá certo? E a partir do entendimento de pressão máxima de vapor, vamos entender as propriedades coligativas, mais especificamente da tonoscopia, né? Parece até um nome de um exame que é feito. Então, vamos entender pressão máxima de vapor. A pressão máxima de vapor é definida como a pressão exercida por vapores quando, sob uma dada condição de temperatura, estão em equilíbrio com o respectivo líquido. Ficou um pouco complexo, né? Essa definição ficou meio vaga e tal, mas vamos aqui pegar como exemplo, vocês vão entender bem simplesmente o que eu quero dizer, certo? Imagina aqui que a gente temos 4 reservatórios, como vocês estão vendo aqui, cilíndricos. Esses reservatórios têm 4 substâncias diferentes. Um tem a água, vocês estão vendo, outro tem o álcool, outro tem a acetona e outro tem a gasolina. Agora imagine que a gente coloque ele no meio ambiente assim para evaporar. Dentro da experiência de vocês, do que vocês conhecem mais ou menos sobre esses materiais, qual que você acha que vai evaporar mais rápido? A gasolina, a acetona, que é usado para retirar esmalte da unha, o álcool, que é esse álcool que a gente utiliza para limpar, que é de combustível, ou a água? O que vocês acham que vai evaporar mais rápido? Eu acho que o Eu acho que é a acetona ou o acetona. álcool. Vamos O lá. álcool. Então, o álcool, acetona, mas na verdade o que vai evaporar mais rápido é a gasolina. A gasolina evapora mais rápido. Você consegue perceber o que evapora mais rápido? Geralmente é o que você sente o cheiro mais forte. Quanto mais forte o cheiro, mais rápido é a evaporação. Então a gasolina evapora mais rápido. Como o tanque ele tem uma vedação muito boa, a gasolina acaba não evaporando tão bem dentro do tanque. Mas se você deixar um copo de água de 200 ml, vamos supor, cheio de gasolina, em poucas horas a gasolina se evapora por completo. Isso porque a gasolina apresenta uma temperatura de ebulição por volta de 35 graus Celsius. Então, assim, ó, você tem uma ideia, o Nordeste tem mais ou menos a temperatura ambiente por volta de 30 graus Celsius. Ou seja, 5 graus Celsius a mais é o suficiente para a gasolina sair do estado líquido e ir para o estado gasoso. Vocês têm uma ideia. A acetona, que também tem um cheiro muito forte, ela entra em ebulição por volta de 56 graus Celsius. Então, em 56 graus Celsius, ela deixa de estar no estado líquido e passa para estar no estado gasoso. Portanto, a gasolina acaba evaporando mais rapidamente do que a acetona. O álcool, ele entra em ponto de ebulição a 78 graus Celsius. E a água, a nível do mar, né, ele entra em ebulição a 100 graus Celsius. Então, a sequência é mais ou menos o seguinte: a gasolina, ele tende a evaporar, né, mais rapidamente, bem rápido, questão de horas, poucas horas ele evapora. A acetona, dependendo da quantidade de água, ele demora, e da temperatura, logicamente, ele demora cerca de 5, 6 horas para evaporar por completo. O álcool, ele demora cerca de 1 a 2 dias para evaporar por completo, e a água, ele pode demorar semanas para evaporar por completo. Claro, dependendo das condições de pressão e de temperatura do ambiente. Então, a gasolina evapora mais rápido, certo? E a água, ela evapora mais lento dessas 4 substâncias. Isso é importante a gente entender. Vou explicar por quê. Vamos lá. Aqui está, aqui, ó, como eu falei, os valores do ponto de ebulição da gasolina, da acetona, do álcool, da água, e aqui uma representação da evaporação, né? Aqui, ó, os gasezinhos que estão sendo formados, né? Que do líquido estão se transformando em gases, estão liberando para a atmosfera. E aqui a gente tem a representação, como eu expliquei para vocês, da questão da evaporação. Então, vamos lá. Imagina o seguinte. Imagina que eu pego esses recipientes e fecho, certo? Estou fechando aqui esses recipientes. Fecho, fecho. Fechei, certo? Esses recipientes estão todos fechados. O que a gente sabe? Quando algo evapora, né, começa a diminuir a massa do líquido. A massa do líquido começa a desaparecer, não é verdade? Se eu fechar esses recipientes bem fechado mesmo, certo? Vocês vão observar a diminuição do volume do líquido dessas substâncias. Tipo, se eu pegar um copo
que tiver gasolina, que evapora rapidamente, e vedar esse copo bem direitinho, vocês vão observar a diminuição do volume da gasolina. Vocês entenderam a pergunta? Vamos lá. Aqui tem um recipiente. Esse recipiente tem gasolina. Eu pego, sabe, e fecho aqui, ó, a boca desse recipiente. E pedindo, né, teoricamente, a passagem do gás. Vocês acham que nessa condição vai diminuir o volume do líquido, da gasolina, nesse caso? Eu acho que não. Não vai diminuir o volume, exatamente. Não vai diminuir o volume. Agora a pergunta é o seguinte: se não vai diminuir o volume, mesmo se eu fechar aqui o recipiente, não vai diminuir o volume, vocês acham que vai ainda ocorrer a evaporação? Também acho que não, porque está fechado. Ou eu estou enganada? É a lógica, né, que a gente imagina. Bem, se a gente não está vendo que está diminuindo o volume, não é verdade? O volume não está diminuindo, então a gente deduz, né, que a evaporação não está acontecendo. Se não está diminuindo o volume, logicamente a evaporação não está acontecendo. Isso é a lógica. Mas, no entanto, na química não acontece isso. A evaporação continua acontecendo, tá certo? Só que como não tem espaço para os gases sair, esses gases acabam se acumulando, se agregando e voltando a virar líquido. Então, o que está acontecendo nesse sistema? O líquido evapora, vira gás, vira vapores, os vapores se condensam e volta a virar líquido novamente. Então, está tendo esse processo. Esse processo existe tanto na gasolina. É tipo aquele processo quando você está fervendo uma água e a tigela está tampada, e a água sobe para a tampa e depois... Exatamente. Esse processo, ele se repete em todas as substâncias voláteis. Todas as substâncias voláteis se repetem esse processo, certo? A diferença é a intensidade. Esse processo se chama equilíbrio líquido-vapor, tá certo? Equilíbrio líquido-vapor. Que é o equilíbrio que o líquido se transforma em gás e o gás se transforma em líquido. Então, existe um equilíbrio que chama equilíbrio líquido-vapor, certo? Que é quando isso acontece. Então, vamos lá. O que a gente aprendeu em gases? Gases a gente aprendeu que pressão, que é o que a gente estava estudando, né, de certa forma, pressão máxima do vapor, é a quantidade de vezes que uma partícula bate na parede interna do recipiente. Não foi isso que a gente aprendeu? Foi isso que a gente aprendeu. Então, vamos imaginar o seguinte. Se uma substância, ela acontece esse equilíbrio líquido e vapor mais intensamente, porque ela evapora mais rápido. Se ela evapora mais rápido, o equilíbrio líquido e vapor dela é mais intenso. Então, a pergunta, a quantidade que ela vai bater na parede interna do recipiente, ela tende a aumentar ou diminuir se a evaporação dela é mais rápida? O que vocês acham? Vocês entenderam a pergunta? Vou repetir novamente. Vou repetir novamente, certo? O que é pressão? Pressão é a quantidade de vezes que uma partícula bate na parede interna do recipiente, certo? Porque nos gases, as partículas gasosas têm um constante movimento, se colidindo entre elas e na parede do recipiente. Quanto mais intenso as partículas batem na parede do recipiente, maior a pressão, ok? Foi isso que a gente viu em gases. Então, se a partícula bater com mais intensidade, maior a pressão. Se uma partícula, se uma substância, ela evapora mais rapidamente, então ela tende o quê? A ter essa intensidade na quantidade de vezes que ela bate na parede do recipiente, não é verdade? Se ela está evaporando mais rapidamente, então ela vai bater mais vezes na parede interna do recipiente. Concorda comigo? Se ela bate mais vezes na parede interna do recipiente, então, consequentemente, vai aumentar mais a pressão. Portanto, a pressão máxima de vapor, ela é proporcional à facilidade ou à propriedade que o líquido tende a evaporar. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quanto maior a evaporação de uma substância,
maior vai ser a pressão máxima de vapor. Então, guarde isso, pessoal. Quanto maior a evaporação da substância, maior vai ser a pressão máxima de vapor. Sabendo disso, olhando aqui para essas substâncias puras, qual que você acha que vai apresentar maior pressão máxima de vapor? A água, o álcool, a acetona ou a gasolina? Gasolina. Gasolina. Como a gasolina ela evapora mais rapidamente, consequentemente, a velocidade que ela entre equilíbrio líquido e vapor, ela tende a ser maior, portanto, aumenta a intensidade das colisões na parede interna, ela tende a ser maior e, consequentemente, a pressão máxima de vapor tende a ser maior, ok? Já a água, como ela evapora mais lentamente, ela acaba batendo com menos intensidade as moléculas na parede interna do recipiente e, consequentemente, a pressão máxima de vapor tende a ser menor, ok? Então, beleza. O que a gente precisa guardar é isso, foque. Quanto maior a evaporação, maior a pressão máxima de vapor. Isso é o que vocês precisam entender. Sabendo disso, decorando, aprendendo isso, o resto fica bem fácil a gente entender, tá certo? Então, vamos lá. O que a gente viu também em relação à temperatura? A pressão máxima de vapor, ele é afetado em relação à temperatura, certo? Pressão máxima de vapor, ele é afetado em relação à temperatura. Como assim, Diego? Eu acho que alguém está querendo entrar. Entendendo sobre a pressão máxima de vapor, que quanto maior a evaporação de uma substância, né, maior vai ser a pressão máxima de vapor. Mas a pressão máxima de vapor é muito influenciada pela variação de temperatura. Como assim, Diego? Vamos lá. A gente entendeu que a pressão digamos, a intensidade que as partículas batem na parede interna do recipiente, não é verdade? E a temperatura? A temperatura é o grau de agitação dessas partículas. O que a gente aprendeu no conteúdo de gases, propriedade do gás? Quanto maior a intensidade da vibração das partículas, que é um exemplo de temperatura, maior vai ser a quantidade de vezes que essas partículas vão bater na parede do recipiente. Não é verdade? Se eu estou aumentando a intensidade da vibração das partículas, que é a definição de temperatura, eu estou aumentando a frequência de vezes que essas partículas batem na parede interna do recipiente. Portanto, quanto maior a pressão, maior a temperatura. Ou seja, quanto maior a temperatura, maior a pressão, para ser mais exato, certo? Quanto maior a temperatura, maior a pressão. Sabendo disso, eu posso afirmar que, se eu aumento a temperatura, eu vou aumentar a pressão máxima de vapor. E aqui está um gráfico que mostra isso. Quanto maior a temperatura, está vendo? Maior tem de ser a pressão máxima de vapor. Ok? Então, é basicamente isso, pessoal. Se eu aumentar a temperatura, as moléculas vão agitar com mais intensidade, vai bater com mais frequência com mais intensidade, vai bater com mais frequência na parede interna do recipiente e, consequentemente, vai aumentar a pressão. Ok? Simplesmente isso. Ou seja, quanto maior a temperatura, maior a pressão máxima de vapor. Então, o que a gente aprendeu? Duas coisas. Aprendeu que quanto maior a evaporação de uma substância, maior a pressão máxima de vapor. Quanto maior a temperatura, maior a pressão máxima de vapor. Okay? Bem, a gente tem 4 propriedades coligativas que vamos estudar. A tonoscopia, que ela estuda a diminuição da pressão máxima de vapor a partir da adição de um soluto não volátil, certo? Ebulioscopia, ela estuda o aumento da temperatura de ebulição de uma solução a partir da adição do soluto não volátil. A crioscopia, ela estuda a diminuição da temperatura de congelamento a partir da adição do soluto não volátil. E osmometria, ela estuda a pressão osmótica, certo? Então, o que a gente vai estudar? A gente vai estudar a tonoscopia. Apenas isso nessa aula. E o que é a tonoscopia? A definição é o estudo, como eu falei, da diminuição da pressão máxima de vapor, que agora entendemos o que é pressão máxima de vapor, de um solvente provocada pela adição de um soluto não volátil. Então, vamos entender isso aqui, destrinchar essa definição, tá certo?
Vamos lá. Seguinte, é o estudo da diminuição da pressão máxima de vapor, né? O que é a diminuição da pressão máxima de vapor? O que a gente aprendeu? Quanto maior a evaporação, maior vai ser a pressão máxima de vapor. É verdade? Maior a evaporação, eu vou até colocar aqui, ó. Maior a evaporação, maior vai ser a pressão máxima de vapor. Não foi isso que a gente aprendeu? Beleza. O que acontece aqui? Eu estou estudando a diminuição da pressão máxima de vapor. O que eu estou estudando? Estou estudando uma forma de ele diminuir, né, a sua evaporação, ok? Estou estudando uma forma de diminuir a evaporação de um solvente. O que é solvente? A gente sabe que uma solução é caracterizada por duas substâncias. O soluto, que tem a menor quantidade, não é verdade? Menor quantidade. E o solvente, que apresenta maior quantidade. Ok? Aí aqui, provocada pela adição, né, de um soluto não volátil. O que bexiga é soluto não volátil? Soluto não volátil, pessoal, é aquele soluto que você coloca no meio ambiente e ele não vai evaporar. Por exemplo, o sal de cozinha. Sal de cozinha, se você colocar no meio ambiente, ele evapora? Não. Portanto, o sal de cozinha, ele vai poder ser o soluto não volátil. Se eu colocar o açúcar, ele evapora? Não. Então, o açúcar vai ser um soluto não volátil. Então, vamos entender agora a definição. É o estudo da diminuição da pressão máxima de vapor de um solvente, né, que é a substância de maior quantidade na solução, provocada pela adição, né, de um soluto não volátil, ok? Então, vamos pegar aqui um exemplo. Espera aqui, vou voltar aqui. Imagina aqui que eu tenho uma água, certo? H2O. Então, a água aqui vai ser uma substância pura, certo? Água pura. Aqui eu coloco, vamos supor, o açúcar. Açúcar tipo a sacarose. Sacarose, ok? E aqui eu coloco o sal de cozinha, o sal mais conhecido é o NaCl, tá certo? O que vai acontecer, pessoal? Isso aqui é bem simples. Se eu estou colocando apenas água pura, a gente já sabe que ela vai evaporar, né? Vai entrar em ebulição, para ser mais preciso, por volta de 100 graus Celsius, ok? Se a gente já viu, ela vai entrar em ebulição por volta de 100 graus Celsius, certo? Quando a gente adiciona o açúcar ou o sal de cozinha nessa solução, a gente tem água, que é a maior quantidade, então vai ser o solvente, não é isso? E a gente adiciona aqui o sal de cozinha, e aqui a gente adiciona, aqui a gente adiciona a sacarose, que é o açúcar, e aqui adiciona o sal de cozinha. Então, o que vai acontecer com a evaporação? Preste atenção, certo? Quando eu adiciono um soluto não volátil numa solução, que no caso é a água, o que vai acontecer? Ele vai diminuir a evaporação, certo? Ele vai diminuir a evaporação. Então, a tendência dele é diminuir a evaporação. Ou seja, repetindo, se eu adicionar um soluto não volátil, a tendência dele é diminuir a evaporação. Se ele diminuir a evaporação, ele vai aumentar ou diminuir a pressão máxima de vapor? Vai diminuir. Diminuir a pressão máxima de vapor. Se diminuir a pressão máxima de vapor, agora, vamos lá. Ele vai diminuir ou aumentar a tonoscopia? Olha, o estudo da diminuição. Você está diminuindo a pressão máxima de vapor, se o estudo é da diminuição, então, consequentemente, ele vai aumentar a tonoscopia. Então, isso é que eu quero que vocês fixem na cabeça, tá certo, pessoal? Quanto maior a adição de um soluto não volátil, menor vai ser a evaporação, consequentemente, menor vai ser a pressão máxima de vapor e maior vai ser a tonoscopia. Portanto, a tonoscopia é inversamente proporcional à evaporação e à pressão máxima de vapor. Isso é o que eu quero que vocês entendam. A mesma
coisa acontece com o sal de cozinha. O sal de cozinha, ele é um soluto não volátil. Quando você adiciona na água, o que vai acontecer? A evaporação vai diminuir. Se a evaporação diminuir, a pressão máxima de vapor também vai diminuir e, consequentemente, a tonoscopia ele tende a aumentar, certo? Outra coisa que você tem que colocar na cabeça. Quanto maior a tonoscopia, menor vai ser a pressão máxima de vapor, certo? Pronto, beleza. Agora a gente vai para uma parte um pouquinho mais complexa e termina a aula. Simplesmente termina a aula, certo? Vamos lá. Uma coisa que a gente tem que saber sobre tonoscopia é o seguinte: quanto maior a quantidade de soluto não volátil, menor vai ser a pressão máxima de vapor. Então, vou colocar aqui para não dar uma confusão, certo? Vamos lá. Maior, eu vou colocar maior assim, tá certo, pessoal? A setinha. Quanto maior a quantidade de soluto não volátil, certo? Maior a quantidade de soluto não volátil. Então, vai ser menor a evaporação. Certo? Também menor vai ser a pressão máxima de vapor. E também maior vai ser a tonoscopia. Não foi isso que a gente entendeu? Pronto, beleza. Então, vamos lá, certo? Existem dois tipos de substâncias. Existem mais, mas o que a gente estuda muito são substâncias iônicas, não é verdade? E moleculares. As iônicas são feitas a partir de ligações iônicas, como o nome já diz. E as moleculares é com ligação covalente. Se lembra primeiro ano? Beleza. Diego, que danado isso tem a ver com propriedade coligativa, principalmente tonoscopia? Tudo. O que acontece com ligação iônica? Ligação iônica, como sal de cozinha, NaCl, o que acontece? Quando você coloca o NaCl, que é o sal de cozinha, certo? Numa solução, essa ligação quebra, formando duas partículas, o Na+, e o Cl-. Portanto, um mol de NaCl forma um mol de Na mais um mol de Cl. Ou seja, um mol de substância está formando 2 mols de substância. Então, está aumentando a quantidade de partículas. Se está aumentando a quantidade de partículas, logicamente, está aumentando a tonoscopia, ou diminuindo a evaporação. Vocês estão conseguindo pegar a lógica da coisa? Então, vamos lá. Resumindo, em substâncias iônicas, a molécula se quebra formando íons, ou seja, formando mais partículas. E essas partículas que são formadas acabam diminuindo a evaporação e, consequentemente, diminuindo a pressão máxima de vapor e, consequentemente, aumentando a tonoscopia. Entendeu a lógica? Então, vamos lá. A frutose é uma substância covalente, tá certo? Uma substância molecular feita através de ligação covalente, para ser mais exato. Portanto, voltando. A frutose é uma espécie de açúcar, que é uma substância molecular, ou seja, feita por ligação covalente. Não vai formar íons. Portanto, um mol de frutose, ela vai permanecer sendo um mol de frutose, sendo dissolvido. Então, portanto, o que vai acontecer com ela? Quando você adiciona o açúcar, a frutose, né, o açúcar, ele vai aumentar uma quantidade de soluto, né? E, portanto, a evaporação dele vai acontecer de forma um pouco mais lenta. Eu vou colocar aqui uma setinha para apresentar a evaporação um pouco mais lenta, certo? Quando eu coloco aqui o KF, certo? O KF, que é o fluoreto de sódio, o fluoreto de sódio, ele é uma substância iônica. Então, o fluoreto de sódio, ele acaba virando o K+, e o F-,
certo? A ligação iônica dele acaba se quebrando quando ele é misturado com água. Portanto, de uma partícula ou de uma molécula surgiu duas. De uma surgiu duas. Então, a quantidade de partícula aumentou. Se a quantidade de partícula aumentou, então, consequentemente, o que vai acontecer? A evaporação ele tende a diminuir mais ainda. Aqui, ó, vocês estão vendo ó, o dicloreto de cálcio. O dicloreto de cálcio, se eu pegar o dicloreto de cálcio e colocar na água, ele vai formar 3 partículas. O cálcio, 2 mais, o cloro menos e outro cloro menos, ó, porque aqui são 2 cloros. Então, vai formar 3 partículas. Se ele vai formar 3 partículas, é uma quantidade de partículas bem maior. Se a quantidade de partículas é maior, consequentemente, a evaporação vai acontecer de forma bem mais lenta. Certo? Então, o que a gente aprendeu aqui? Ó, a evaporação da frutose vai acontecer um pouco mais lento. A evaporação. Aqui, a evaporação vai acontecer bem mais lento, né? Por quê? Porque tem 2 partículas, não vai ser mais uma. E aqui, a evaporação vai acontecer bem mais, muito mais lento. Do que só água. Porque agora a gente tem 3 partículas dissolvidas. Agora tem uma questão, que talvez vocês não saibam. Beleza, Diego, eu vi isso sobre ligação iônica e molecular no primeiro ano. Aliás, ligação iônica e covalente no primeiro ano. Eu não me lembro mais. Eu não sei quando uma partícula faz ligação iônica ou quando uma molécula faz ligação covalente. Como é que eu vou saber disso? Bem, simples. Vou dar aqui uma dica para você matar a forma mais simples quando faz ligação covalente e iônica. Esses 3 tipos, né? A iônica, a covalente e a metálica. Mas vamos focar só quando é covalente e quando é iônica, tá certo? Então, para não ter dúvida nenhuma, ligação covalente, ela acontece entre os não metais, tá vendo? Entre os não metais ou entre os não metais e o hidrogênio. Portanto, para ser ligação covalente, ele precisa ter apenas esses elementos verdes aqui, ó, que são os não metais, tá vendo? E esse aqui, ó, o hidrogênio. Se tiver outro elemento da tabela periódica, outro elemento aqui qualquer, não é ligação covalente. Deu para entender? Ligação covalente só acontece entre os não metais, são esses verdes, e o hidrogênio. Por exemplo, aqui, ó, olha aqui a frutose. Carbono, vamos ver, carbono é não metal? Olha aqui, o carbono, ó, não metal. Aqui, ó, o hidrogênio. O hidrogênio, ó, aquela seçãozinha que eu mostrei aqui a vocês. Outro é o oxigênio. O oxigênio, ó, aqui, tá vendo? Ó? Todos os metais e o hidrogênio. Portanto, constitui o que? Uma ligação covalente. Vamos ver o outro. Aqui, ó. O K está onde? Ó? O K está aqui, ó. Tá vendo? Portanto, o K, que significa o potássio, significa potássio, melhor dizendo, ele não faz parte desse grupinho aqui, seleto, que eu mostrei para vocês. Então, consequentemente, faz uma ligação iônica. Outra aqui, ó. Ca, cálcio. O cálcio, olha o cálcio, tá vendo? Não faz parte desse grupinho aqui. Então, consequentemente, não faz ligação covalente. Ok, pessoal? Então, basicamente é isso. Se fazer ligação covalente, você só vai ter uma partícula. Se fazer ligação iônica, você vai quebrar, certo? Vai ver quantos átomos tem. E aí, a partir da quantidade de átomos, você vai ver quantas partículas tem e vai observar se a evaporação ela vai diminuir ou aumentar. Quanto maior a quantidade de partículas, menor vai ser a evaporação, menor vai ser a pressão máxima de vapor e, consequentemente, maior vai ser a atmosfera. Ok, pessoal? A aula é só isso.